Nono dia da novena de Natal. Os Reis Magos. Sejam bem-vindos ao último dia da novena de Natal. Vimos aí o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo com as visões da beata Ana Catarina Emérite. Agora veremos como os Reis Magos foram adorar nosso Senhor. Vamos iniciar rezando a Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura. Os antepassados dos 3 reis magos descendiam de Jó, que outrora vivera no Cáucaso. Um discípulo de Balaão anunciara ali a profecia deste, de que apareceria uma estrela de Jacó. Essa profecia achou larga aceitação. Construiu-se uma torre alta numa montanha. Muitos sábios e astrônomos viveram ali alternadamente. Tudo o que notavam dos astros escreviam e ensinavam a todos. Os chefes de uma tribo da terra de Jó, numa viagem ao Egito, na região de Heliópole, receberam por um anjo a revelação de que o Salvador nasceria de uma virgem e seria adorado pelos seus descendentes. Eles mesmos deviam voltar a estudar os astros. Esses medos começaram então a observar as estrelas. Diversas vezes, porém, caiu esse estudo em esquecimento por causa de vários acontecimentos. Depois começou o abominável abuso de sacrificarem crianças para que a criança prometida viesse mais depressa. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, estava este estudo dos astros também em decadência. Existia, porém, a descendência daqueles chefes construída por 3 irmãos, que viviam separados, cada um com sua tribo. Tiveram 3 filhas, às quais Deus deu o dom da profecia, de modo que, ao mesmo tempo, percorreram o país e as 3 tribos, profetizando e ensinando sobre a estrela de Jacó. Então se renovou nessas 3 tribos o estudo das estrelas e renasceu o desejo da vinda do menino prometido. Desses 3 irmãos descenderam os reis magos, em linha direta, por 15 gerações após 500 anos. Mas, pela mistura com outras raças, eram de cores diferentes. Desde o princípio desses 500 anos, ficavam sempre alguns dos antepassados dos reis num edifício comum para estudarem os astros. Conforme as diversas revelações que recebiam, mudavam certas coisas nos templos e no culto divino. Infelizmente, continuou ainda entre eles por muito tempo o sacrifício de homens e crianças. Todas as épocas que se referiam à vinda do Messias conheciam-nas em visões milagrosas ao observar as estrelas. Desde a conceição de Nossa Senhora, portanto, há 15 anos, essas visões mostravam cada vez mais distintamente a vinda da criança. Por fim, viram até muitas coisas que se referiam à paixão de Jesus. Podiam calcular bem o tempo da estrela de Jacó que Balaão predissera, pois viram a escada de Jacó e, segundo o número dos degraus e a sucessão das imagens que nestes apareciam, podiam calcular como um calendário a proximidade da salvação, pois o cume da escada deixava ver a estrela, ou a estrela era a última imagem dela. Viam a escada de Jacó como um tronco que tinha 3 séries de escalões cravados em roda. Nestes aparecia uma série de imagens que viam também nas estrelas no tempo da sua realização. Dessa maneira, sabiam exatamente que a imagem havia de aparecer e conheciam pelos intervalos quanto tempo havia de esperá-la. Lembro-me de ter visto, na noite do nascimento de Jesus, 2 dos reis na torre. O terceiro, que vivia a leste do mar Cáspio, não estava com eles. Viu, porém, a mesma visão, à mesma hora, na sua terra. A imagem que reconheceram apareceu em diversas variações. Não foi numa estrela que viram,
mas numa figura compostas de um certo número de estrelas. Divisaram, porém, sobre a lua um arco-íris, sobre o qual estava sentada uma virgem. À esquerda desta aparecia no arco uma videira, à direita um molho de espigas de trigo. Vi aparecer diante da virgem a figura de um cálice, ou melhor, subir ou sair-lhe do esplendor, saindo desse cálice, apareceu uma criancinha, e sobre esta um disco luminoso, como um ostensório, vazio do qual emanavam raios semelhantes a espigas. Tive nisso a impressão do Santíssimo Sacramento. Do lado direito da criancinha que subia do cálice brotou um ramo, no qual desabrochou, como uma flor, uma igreja octogonal, que tinha um portão grande e 2 porteiras laterais. A Virgem moveu com a mão o cálice, a criancinha e a hóstia para cima, colocando-as dentro da igreja, e a torre da igreja levantou-se-lhe por cima e tornou-se, por fim, uma cidade brilhante, assim como representamos a Jerusalém Celeste. Vi nessa imagem muitas coisas, como procedendo e desenvolvendo-se uma das outras. Os reis viram Belém como um belo palácio, como uma casa na qual se junta e se distribui muita bênção. Lá viram a Virgem Santíssima, com o menino, rodeada de muito esplendor, e muitos reis se inclinarem diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios. Tomaram tudo com realidade, pensando que o rei tinha nascido em tal esplendor e que todos os povos se lhe haviam submetido. Por isso foram também lhe oferecer os seus dons. Havia um grande número de imagens naquela escada de Jacó. Vi-as todas aparecer nas estrelas no tempo do seu cumprimento. Naquelas 3 noites, os 3 reis magos viram continuamente essas imagens. O mais nobre deles, entre eles, mandou então mensageiros aos outros. Quando viram a imagem dos reis, que ofereceram presentes ao rei recém-nascido, puseram-se também a caminho, com riquíssimas dádivas, para não serem os últimos. Todas as tribos dos astrônomos viram a estrela, mas só aqueles a seguiram. Alguns dias depois da partida dos reis, vi Teoquenos, com o seu séquito, juntar-se ao grupo de Mensor e sair. Teoquenos não tinha estado antes com estes últimos. Cada um dos reis tinha no séquito 4 parentes próximos da tribo, como companheiros. A tribo de Mensor era de cor agradável, pardacenta, a de Sair parda, e a de Teoquenos de cor amarela brilhante. Mensor era caldeu. Depois da morte de Jesus, foi batizado por São Tomé e recebeu o nome de Leandro. Sair teve o batismo de desejo, não vivia mais quando Jesus foi à terra dos reis magos. Teoquenos veio da Média e era o mais rico. Foi batizado e chamado Leão por São Tomé. Deram-se aos reis magos os nomes de Gaspar, Melchior e Baltazar, que estes nomes lhes designam o caráter. Gaspar vai com amor, Melchior aproxima-se com humildade, Baltazar age prontamente, conformando a sua vontade com a de Deus. O caminho para Belém era de mais de 700 léguas. Fizeram-no em 33 dias, viajando muitas vezes dia e noite. A estrela que os guiava era como um globo brilhante. Um jorro de luz emanava dela sobre a terra. Vi finalmente chegarem os reis à primeira vila judaica. Ficaram, porém, muito acabrunhados, porque ninguém sabia coisa alguma do rei recém-nascido. Quanto mais se aproximavam de Jerusalém, tanto mais tristes ficavam, pois a estrela se tornava muito menos clara e brilhante, e na Judéia a viram raras vezes. Quando pararam fora de Jerusalém, desaparecera totalmente. Falaram da estrela e da criancinha recém-nascida. Ninguém quis compreendê-los, por isso tomaram-se ainda mais tristes, pensando que se tinham enganado. Ana Catarina descreve ainda a admiração e sensação que a caravana dos reis magos causou na cidade, como Herodes, alta noite, mandou chamar
Teoquenos ao palácio e convidou os reis a virem apresentar-se na manhã seguinte. Herodes enviou alguns criados a chamarem os sacerdotes e escribas, que se esforçaram por sossegá-lo. Ao nascer do dia, se apresentaram ao rei Herodes e perguntaram-lhe onde estava o novo rei dos judeus, cuja estrela tinham visto e ao qual tinham vindo adorar. Herodes ficou muito inquieto, informou-se mais sobre a estrela e disse-lhes que a profecia se referia a Belém Éfrata. Aconselhou-os a irem silenciosamente a Belém e voltarem depois a informar-lhe, pois também queria adorar o menino. Vi sair de Jerusalém a caravana dos reis. Vendo de novo a estrela, deram um grito de alegria. Ao cair da noite, chegaram a Belém. Então desapareceu a estrela. Muito tempo ficaram diante das portas, duvidando e hesitando, até que viram uma luz brilhante ao lado de Belém. Então tomaram caminho para o vale da gruta, onde acamparam. No entanto, apareceu a estrela por cima do outeiro da gruta e uma torrente de luz caiu verticalmente sobre este. De repente, se lhes encheram os corações de alegria, pois viram na estrela a figura luminosa da criança. Os 3 reis magos aproximaram-se da colina, abrindo a porta da gruta. Mensor viu-a cheia de luz celeste e a Virgem sentada lá dentro, com a criancinha, como a tinham visto nas visões. Anunciou aos outros 2. São José saiu-lhes ao encontro, cumprimentando-os e dando-lhes as boas-vindas. Então se prepararam para o ato solene que queriam fazer e seguiram São José. 2 jovens estenderam primeiro um tapete de pano no chão, até a manjedoura. Mensor e os companheiros entraram, caíram de joelhos, e Mensor colocou aos pés de Maria e José os presentes, com a cabeça inclinada e os braços cruzados. Proferiu palavras comoventes de adoração. Depois tirou do bolso uma mão cheia de barras do tamanho de um dedo, grossas e pesadas, com um brilho de ouro, e pô-las ao lado da criança, nas vestes de Maria. Tendo-se retirado com os companheiros, entrou sair com os seus. Prostrando-se com profunda humildade, com os 2 joelhos por terra, ofereceu com palavras tocantes os presentes, colocando diante do menino Jesus uma naveta de incenso, feita de ouro puro, cheia de pequenos grãos esverdeados de incenso. Ficou muito tempo de joelhos, com grande devoção e amor. Depois dele se aproximou Teoquenos, o mais velho. Ficando em pé, inclinou-se profundamente e apresentou um vaso de ouro cheio de uma erva verde, ofereceu mirra e ficou muito tempo diante do menino Jesus, em profunda comoção. Os reis magos estavam encantados e repassados de amor e humilde adoração. Lágrimas de alegria caíram-lhe dos olhos. Também Maria e José derramaram lágrimas de felicidade. Aceitaram tudo humildemente e gratos. Finalmente, dirigiu Maria a cada um algumas palavras afáveis. Após os reis entrarem, também os criados, aproximando-se 5 a 5 do presépio, ajoelharam-se em roda do menino e adoraram-no em silêncio. Finalmente entraram também os pajens. Os reis magos voltaram mais uma vez ao presépio, vestidos de amplos mantos, trazendo turíbulos nas mãos, incensaram o menino, Maria e José e toda a gruta, retirando-se depois, com profunda inclinação. Era esta a cerimônia de adoração entre aqueles povos. No outro dia visitaram os reis mais uma vez o menino, e de noite vieram despedir-se. Mensor entrou primeiro. Maria pôs-lhe o menino nos braços. Ele chorou, radiante de alegria. Depois vieram também os outros. Maria deu-lhes o seu véu de presente. Pela meia-noite viram no sono a aparição de um anjo, avisando-lhes que partissem imediatamente, não tomando o caminho de Jerusalém, mas o do Mar Morto. Com incrível rapidez desapareceram as tendas, e enquanto os reis magos se despediam de São José, já o séquito estava caminhando a toda a pressa, em 3 turmas, para leste, com rumo ao deserto de Engad, ao longo do Mar Morto.
Viu o anjo com eles na campina, mostrando-lhes a direção do caminho. De súbito não se avistaram mais. O anjo tinha avisado os reis bem a tempo, pois a autoridade de Belém, não sei se por ordem de Herodes ou por próprio zelo, tinha a intenção de prender os reis que dormiam na estalagem, fechá-los sob a sinagoga, onde havia adegas profundas, e acusá-los perante o rei Herodes de desordens públicas. Mas de manhã, quando se soube da partida dos magos, estes já estavam perto de Engad, e o vale onde haviam acampado estava quieto e deserto como dantes, nada restando do acampamento, fora algumas estacas de tendas e os rastos do capim pisado. Reflexão. Os reis magos deixaram tudo o que tinham para trás para encontrar Jesus. Deixaram seus palácios, sua vida e se lançaram numa longa jornada em busca de Jesus. Nem sempre a viagem foi favorável. Várias vezes se desanimaram porque a estrela sumiu ou quase sumiu. Assim é nossa caminhada para Jesus. Muitas vezes partimos com vontade de encontrá-lo, mas no caminho existem tantas distrações que o inimigo nos coloca quase que muitas vezes também desanimados. Aparecem as dificuldades, os inimigos, as dúvidas que o mal semeia em nós para que a gente desista. Nossa missão é continuar em frente, trilhando o caminho que Jesus nos mostrou até o céu. Se desanimados, se cansados, se caímos, se devemos erguer as mãos para o céu e pedir socorro do Senhor. Ele nunca nos nega a mão quando pedimos com fé e humildade. E assim continuamos na estrada da salvação, porque vai valer a pena chegar perto de Jesus. Vai valer a pena ver Jesus e poder estar com Ele para sempre na eternidade, junto com Deus, a Virgem Maria e todos os anjos e santos. Agora, oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, pessoal, essa foi a novena de Natal, né? Todos os anos você vai poder estar fazendo essa novena e se aprofundando cada vez mais nos mistérios de Deus. Agora que nos preparamos para a vinda de nosso Senhor, o acolhamos com todo afeto, com toda adoração, com todo amor em nosso coração. Deus os abençoe e um Santo Natal. Salve Maria!